De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Tá começando De Olho na Inclusão, de 28 de junho de 2024. Eu sou Gustavo Torniero e a partir de agora as principais notícias de acessibilidade, inclusão, direitos humanos e pessoas com deficiência aqui no canal de YouTube da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Já vou chamar aqui então Marcos Aurélio de Carvalho, nosso ilustre jornalista, um dos nossos ilustres jornalistas. Quais são os seus destaques de hoje, Marcos? Seja bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Um abraço para você, para o Aguinaldo Borcati e para todos vocês que dão esse prestígio, essa grande audiência ao nosso De Olho na Inclusão. Daqui a pouco no programa, advogado cego teve que lutar na justiça para fazer prova com acessibilidade. Entenda na entrevista, já já. E também, presidente da ONCB, Beto Pereira, faz novo alerta sobre o tal PL do capacitismo. Brasil ganha mais de 1.600 novos atletas paralímpicos. Isso com um evento do Comitê Paralímpico Brasileiro. Ô, Gustavo, eu conto tudo isso daqui a pouquinho. Tudo isso daqui a pouquinho aqui no De Olho na Inclusão. Maravilha, Marcos. Agora, Aguinaldo, quais são os seus destaques do programa de hoje? Quais notícias você vai trazer pra gente? Olá, Gustavo Torniero, olá, Marcos Aurélio de Carvalho, olá, gente boa e qualificada, sempre de olho na inclusão aqui junto com a gente. Olha só, Gustavo, hoje eu vou falar sobre uma decisão da Justiça Federal que exige melhorias de acessibilidade na Universidade Federal de Santa Catarina. Daqui a pouco todos os detalhes. Vou falar também sobre um alerta de golpe. INSS identifica novo golpe que cobra R$ 400 para liberação do BPC. E também o Ministério dos Direitos Humanos e Instituto Brasileiro trabalharão por mais acessibilidade em museus. É só você me chamar e eu vou trazer todos os detalhes. E você que está aí assistindo o programa De Olho na Inclusão, pode deixar o seu comentário no chat, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque nos ajuda muito e ajuda a propagar, a difundir todas essas notícias relevantes aqui do programa De Olho na Inclusão. Agora a gente tem entrevista exclusiva. Advogado cego luta na justiça para fazer prova com acessibilidade. Confira na entrevista feita pelo Marcos Aurélio de Carvalho. O que fazer se um vestibular não é acessível nem inclusivo? O nosso entrevistado é advogado, é de Niterói, Rio de Janeiro, é cego e acabou de passar por essa situação e foi à luta. Otávio Carreno é o nosso entrevistado. Doutor Otávio Carreno, conte para os nossos telespectadores do De Olho na Inclusão o que aconteceu. Muito obrigado, De Olho de Inclusão, pelo espaço. Bom, basicamente eu me inscrevi numa prova de proficiência que é ministrada pela FUVEST, Fundação para o Vestibular, que é uma fundação que funciona no âmbito da Universidade de São Paulo, e essa prova é uma prova de proficiência apta a viabilizar o ingresso a programas de pós-graduação. No caso, é requisito para o acesso ao doutorado na USP, doutorado em Direito, e também ele é utilizado para acesso a outros programas de pós-graduação, de doutorado em outras universidades. Quando eu me inscrevi nas provas de proficiência nos idiomas francês e italiano, primeiramente verifiquei que não havia previsão de leitor e transcritor, previsão para a utilização de leitor de telas. Apenas estava prevista a possibilidade de solicitar o recurso de leitor e transcritor. Também eu verifiquei que no edital havia previsão de realização da prova de forma presencial, a depender da ajuda ou da tecnologia assistiva que fosse requerida. Então, tinha essa previsão dizendo, excepcionalmente, a prova pode ser realizada de maneira presencial, porque a regra, era a realização da prova de maneira online. De fato, todos os candidatos e candidatas fizeram a prova online. Eu fui o único a fazer a prova de maneira presencial. Estava previsto para todos os demais fazer online, então você também deveria ter tido o direito de fazer online. E aí, qual foi a sua providência? O que você fez?
Bom, a prova ela foi realizada no domingo, dia 23 de junho, né? E os resultados das tecnologias assistivas foram divulgados na segunda-feira, dia 17, ou seja, apenas 6 dias antes da prova. Inclusive, esse edital ele tinha uma peculiaridade, porque geralmente há previsão de instância recursal, aonde quando há um indeferimento de alguma tecnologia assistiva, a gente consegue solicitar a reavaliação dessa decisão administrativamente. E, no caso, dada essa falta de previsão do edital, não foi possível. Então, eu tive que impetrar um mandado de segurança, né, no Tribunal de São Paulo, requerendo que seja exigido da FUVEST a possibilidade de realizar a prova usando leitor de telas NVDA, conforme estava prescrito no meu laudo médico, e também pleiteando a possibilidade de realizar a prova de maneira online, assim como todos os outros candidatos e candidatas. Certo. Bom, e aí conseguiu? A prova aconteceu no dia 23 de junho, é isso? A prova ocorreu no dia 23 de junho, porém, não foi possível realizá-la de maneira online, mas foi conseguido, através da decisão judicial, que seja garantida a utilização do aplicativo NVDA durante a realização da prova. Teve uma reunião na quinta-feira, né, com o presidente da FUVEST, e aí foi alegado, né, que eu não poderia fazer a prova online porque haveria uma incompatibilidade entre os dispositivos de segurança do sistema, que é usado para a realização da prova, e a execução do aplicativo leitor de tela. Certo. Então, você, no dia 20, quinta-feira, participou dessa reunião e depois conseguiu, no dia 23, domingo, fazer a prova. Eu soube que isso gerou um custo para você, de ter que viajar até São Paulo, tal, de em torno de R$1.000, e é dinheiro que não volta? Como é que é isso? Quer dizer, o que você tem a dizer sobre isso, Otávio? Bom, você acabou de colocar um ponto extremamente relevante, porque, primeiro, isso tem uma série de questões que precisam ser ponderadas. Primeiro, as pessoas com deficiência, elas geralmente têm limitações no que tange à mobilidade. Em segundo lugar, isso claramente configura uma situação de desigualdade material, né? As políticas de ação afirmativa, as políticas de Estado são no sentido de propiciar a participação da pessoa com deficiência. E, nesse caso, basicamente, foi praticada uma política de desigualdade às avessas, basicamente, né? E aí eu tive que gastar R$1.000 para poder ir a São Paulo, me manter lá. E esses gastos só não foram maiores porque eu consegui ficar na casa de um amigo, no apartamento de um amigo, nesses dias. Então, imagina, eu tive um gasto, um ônus, né, que os outros candidatos e candidatas não tiveram. Então, isso não somente que limita a participação das pessoas cegas e baixa visão no certame, mas também coloca, né, um recorte de classe, né, muito forte, porque aquelas pessoas com deficiência que não pudessem eventualmente viajar para São Paulo, basicamente ficariam excluídas da prova. Agora, né? Otávio, apenas por não ter Apenas por não ter feito isso. Agora, Otávio, você pretende lutar por isso também, por esse reembolso, esse ressarcimento? Veja, em princípio não, mas sim eu continuo Enfim, o mandado de segurança, ele teve uma decisão liminar, ou seja, a ação continua tramitando e, basicamente, eu continuo, enfim, nesse processo, enquanto advogado, né? Lutando para que a gente consiga que essa decisão ela seja reformada, né, para que haja um entendimento de que esse tipo de diferenciação, mesmo que por uma questão de uma suposta incompatibilidade, ela é inconcebível dentro do que prevê o atual ordenamento jurídico brasileiro e que coisas como essas são absolutamente ilegais, né? Porque conforme a Lei Brasileira de Inclusão, conforme a Convenção, né, dos Direitos das Pessoas com Deficiência, do qual o Brasil é signatário e tem status de emenda constitucional, né, as instituições de ensino elas devem propiciar a realização de adaptações razoáveis visando a inclusão das pessoas com deficiência. Então, a pessoa com deficiência ela não pode ser penalizada por um desenho, né, de um aplicativo que a universidade fez, ou que a fundação fez,
não tendo em vista os parâmetros de universalidade e de acessibilidade que têm que ser considerados. Esse ônus não pode recair na pessoa com deficiência. Pois é isso. É contraditório com a LBI, que é de julho de 2015, é contraditório com a Convenção, porque os ajustes razoáveis, eles são um direito absolutamente básico e fundamental das pessoas com deficiência. Parabéns, Otávio Carreno, advogado diretamente de Niterói, Rio de Janeiro. Ele foi à luta, não deu tempo de conseguir fazer em casa a prova como os demais, mas pelo menos conseguiu fazer com os recursos de acessibilidade no dia 23 de junho. Otávio Carreno, advogado, ou Octávio, porque tem um semudo aí, Octávio Carreno, advogado, diretamente de Niterói, foi à luta, lutou por sua cidadania, lutou por seus direitos, lutou por inclusão e acessibilidade. Ele falou com a gente aqui no De Olho na Inclusão. Obrigado, Marcos Aurélio, por essa relevante entrevista com o Dr. Octávio Carreno. Agora, Aguinaldo, a Justiça Federal está exigindo melhorias de acessibilidade arquitetônica na Universidade Federal de Santa Catarina. É isso. Se a universidade não toma a iniciativa, a Justiça Federal determina. E dessa vez determinou que a Universidade Federal de Santa Catarina elimine todas as barreiras físicas que dificultam ou impeçam o acesso de pessoas com deficiência. A ação ela foi iniciada pelo Ministério Público lá em 2022, Gustavo. O órgão afirmou que as adequações e obras de acessibilidade arquitetônica realizadas pela UFSC até o momento são ínfimas, são mínimas, não atende à necessidade diante da quantidade necessária de adaptações. A sentença definiu um prazo de 90 dias para que a UFSC apresente um cronograma detalhado das obras de adequação das instalações. A Justiça determinando algo que já deveria ser de iniciativa da universidade, mas a Justiça está aí também para isso, né, Gustavo? Exatamente, na verdade a Justiça não está exigindo melhorias, está exigindo o mínimo, né, Aguinaldo? O mínimo não está sendo cumprido e é necessário que exista um cronograma com transparência dessas modificações. Se o problema fosse só arquitetônico, hein, Aguinaldo? Pois é, são inúmeras barreiras e quando a gente fala de uma instituição de educação, o caso acaba ficando até mais grave, porque impede que alunos com deficiência possam ter acesso, né, de forma igualitária como os demais alunos sem deficiência, para poder estudar, para poder se desenvolver, né? Então, essa medida judicial, eu espero que também abarque outras questões que não só as questões físicas, né? Mas questão também de informação, porque a acessibilidade tem que ser plena, Gustavo. Muito bem, acessibilidade plena. E falando em acessibilidade plena, em recursos necessários, eficazes, eficientes para pessoas com deficiência visual, pessoas cegas e com baixa visão, a gente tem um recado importante aqui do presidente da ONCB. Ele faz alerta sobre perigos do projeto de lei chamado de projeto do capacitismo, Marcos Aurélio. Podemos chamar assim mesmo. Projeto de lei, o PL do capacitismo. O projeto que quer fazer com que as prefeituras e governos estaduais tenham que comprar os tais óculos falantes, que na verdade são ultrapassados, porque existem aplicativos gratuitos de celular que já cumprem essas e outras funções, e prefeituras gastando muito dinheiro com um equipamento obsoleto, né? Quase 15 mil reais, aproximadamente 15 mil reais para cada um desses equipamentos. E Beto Pereira, então, volta a fazer um alerta, porque a gente já vem aqui há bastante tempo batendo essa tecla. Vá lá no site para votar contra esse projeto e tal, mas vale a pena reforçar. Presidente da ONCB, Beto Pereira, é com você. Por que as pessoas estão chamando o projeto de lei 2269 de PL do capacitismo e por que votarmos somos totalmente contra esse PL? Primeiramente, porque ele tenta alterar a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, para que o Estado compre recursos caríssimos, a 15 mil reais cada, para serem usados por crianças e adolescentes em fase escolar e também em bibliotecas. Segundo, porque hoje existem recursos gratuitos, aplicativos que podem ser instalados nos celulares gratuitamente, que fazem tudo o que esse dispositivo chamado óculos falante faz, de forma mais avançada, além de oferecer
dezenas de opções complementares totalmente gratuitas. Terceiro, por quê? Não podemos deixar que o nosso dinheiro seja gasto com esse tipo de recurso caríssimo, quando existem recursos gratuitos e quando as nossas crianças estão, na verdade, precisando de materiais em braille, ampliado, bengalas, óculos, próteses, medicações, dentre outros recursos. Não deixemos nosso dinheiro ser jogado fora. Vote, sou totalmente contrário ao PL e ao projeto de lei 2269. O link segue aqui no vídeo e também no comentário. Um abraço, até a próxima. Então, esse link sobre o qual o Beto se refere, tá aqui, ó, tá aqui embaixo, na descrição do canal YouTube. Aguinaldo Borcati sempre muito eficiente, Aguinaldo Borcati sempre muito rápido, já pôs aqui para você votar contra esse projeto. É um projeto, repito, que faz com que o poder público gaste dinheiro, e não é pouco dinheiro, por um equipamento considerado obsoleto. Então, vale a pena ir aqui e votar contra. É a última opção lá das opções que o site oferece. Ó. Sou totalmente contrário a esse que é chamado, não por acaso, Gustavo, de PL do capacitismo. Votem e ajudem a divulgar essa iniciativa. A gente precisa realmente fazer pressão e lutar por recursos essenciais, eficazes e eficientes para as crianças e adolescentes cegos e com baixa visão. Braille, máquina Braille, reglete, entre outros equipamentos que sim, aí sim, são úteis para a educação inclusiva. Aguinaldo, o INSS identificou um novo golpe que cobra R$ 400 para a liberação do BPC, o benefício de prestação continuada. Conte pra gente essa história. Pois é, Gustavo, um alerta, vale a pena prestar atenção e passar para frente essa notícia, porque o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, identificou um novo golpe relacionado ao benefício de prestação continuada. É aquele benefício, um salário mínimo que as pessoas com deficiência e idosos em situação de vulnerabilidade recebem mensalmente. Segundo o jornal O Globo, os golpistas estão enviando mensagens via SMS ou WhatsApp dizendo que as vítimas têm direito ao benefício. Só que para recebê-lo eles têm que pagar, as vítimas têm que pagar um valor de R$ 400 para a suposta liberação do valor do benefício. A seguir, os golpistas pedem documentos e uma autorização para receber o dinheiro em nome da pessoa. Só que o INSS informa, deixa claro, é importante prestar atenção, que ele nunca entra em contato direto com a pessoa para solicitar dados, nem pede o envio de fotos, de documentos por e-mail, WhatsApp ou qualquer outro canal de mensagem, Gustavo. Então vamos ficar ligados, vamos ficar atentos, vamos avisar as pessoas que a gente conhece que tem golpe novo na praça, e quem acompanha aqui o De Olho na Inclusão não cai em golpe. Infelizmente, esse não é o primeiro e não vai ser o último, então é sempre bom estar alerta aí, porque os órgãos realmente não entram em contato dessa forma com as pessoas. É bom a gente consultar, os órgãos, até empresas, bancos, a gente ligar, ver se realmente aquela informação procede. Depois de tantas notícias importantes e relevantes, mas de denúncias, de alertas aqui no programa De Olho na Inclusão, vamos para uma notícia positiva. O Brasil ganha mais de 1.600 atletas paralímpicos, novos atletas paralímpicos, com o evento do CPB, o Comitê Paralímpico Brasileiro, Marcos. Me lembro perfeitamente, Gustavo, que nós, no ano passado, já divulgávamos que essa era a ideia, esse era o projeto, o Comitê Paralímpico Brasileiro, democratizar o esporte pelo Brasil. Me lembro até que a gente fez uma entrevista com o presidente do CPB, Misael Conrado, no ano passado, ele já falando dessa proposta. É isso mesmo, Gustavo, o Comitê Paralímpico Brasileiro realizou a classificação esportiva de mais de 1.600 novos atletas em 2024, com a realização do chamado Meeting Paralímpico Loterias Caixa. Esses atletas são estreantes em disputas para desportistas com deficiência. O evento, o Meeting Paralímpico, percorreu
todos os estados do Brasil e o Distrito Federal. Isso em 14 finais de semana no primeiro semestre do ano, oferecendo competições de atletismo, natação, halterofilismo, bocha, tiro com arco e tiro esportivo. Participaram atletas de alto rendimento, crianças também participaram, jovens e também militares com deficiência. Ao todo, 6.415 atletas se inscreveram para uma das 27, pelo menos para uma de cada uma dessas 27 etapas do meeting em 2024. A classificação esportiva determina quais são os atletas elegíveis para disputas paralímpicas e como que eles são agrupados para as competições em diferentes modalidades. Portanto, desses 6.415, 1.600 foram selecionados, Gustavo. Muito bem, Aguinaldo, você não é uma dessas pessoas, não, né? Você atua mais no jornalismo do paradesporto, do atletismo, não, né? Do esporte paralímpico, melhor dizendo. Exatamente. A minha fase de atleta já passou, Gustavo. Já passou. Já passou, Agora eu me dedico só às informações e fico feliz demais ao ouvir uma informação como essa dada agora pelo Marcos Aurélio, né? Porque o esporte vai se renovando, vai chegando gente nova para participar. Eu tive a oportunidade de estar em 2 cidades onde aconteceram o meeting, né, paralímpico, promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Estive em Manaus e estive em Brasília. E é bom demais ver a empolgação, a animação dessa meninada, né, que está praticando esporte, que está conhecendo um mundo novo e já está vendo uma oportunidade, né, de seguir adiante no esporte. Isso é legal demais, Gustavo. É bom demais a conta, como dizem. Agora, Aguinaldo, você vai trazer outra notícia aqui para gente, que é em relação ao Ministério dos Direitos Humanos e um Instituto Brasileiro que vão trabalhar em conjunto por mais acessibilidade nos museus. E essa também dá para dizer que é uma notícia boa, né, Gustavo? O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e o Instituto Brasileiro de Museus se uniram com o objetivo de ampliar a acessibilidade em museus. As entidades debatem o lançamento de um programa nacional de acessibilidade para os museus brasileiros. Fernanda Castro, que é presidente do Instituto, disse que está em elaboração um trabalho de formação, de fomento e de desenvolvimento de políticas públicas para a transformação desses espaços. É isso mesmo que a gente espera ver. Acessibilidade em todos os espaços, incluindo os espaços culturais, Gustavo Torniero. E Marcos, já fico pensando aqui numa iniciativa da Rádio ONCB, como ocorreu com aquele passeio inclusivo no museu, iniciativas que precisam ser repetidas, né, Marcos? Não só essa, mas outras também. Em 26 de setembro de 2021, estávamos em plena pandemia do coronavírus, era um sábado e nós transmitimos, como as pessoas não podiam vir ao Museu da Inclusão, na época com esse nome, né, Memorial da Inclusão, transitando para o nome, né, mudando para o nome de Museu da Inclusão, em 26 de setembro de 2021, nós fizemos uma live, uma transmissão ao vivo de um passeio pelo museu, áudio descrevendo tudo que tem lá no museu. Foi nesse mesmo ano também que nós fizemos a live do Paralamas do Sucesso, no mês anterior, em 8 de agosto, e no ano anterior fizemos a live em 9 de maio de 2020 da Marília Mendonça, em 16 de maio de 2020 de Maiara e Maraíza, em 23 de maio de 2020 de Bruno e Marrone, repito, esses 3 em 2020, né? Paralamas do Sucesso e o Grande Encontro, sim, teve 5 de julho de 2020, o Grande Encontro, Elba Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, foram as lives de 2021, estou com as datas todas na cabeça, gente. Não estou olhando nenhuma planilha, não. E 2021, Paralamas do Sucesso, como eu já disse, no dia 8 de agosto, e o passeio inclusivo no museu, dia 26 de setembro, isso em 2021. Foi a Rádio ONCB cumprindo seu papel de, em plena pandemia, tanto em 2020 quanto em 2021, trazer a cultura até as pessoas cegas e com baixa visão. E já que eu falei na Rádio ONCB, Gustavo, eu quero fazer aqui um convite. No próximo domingo começa o Encontro Nacional Agorinha,
Agorinha. É o encontro que vai debater a empregabilidade de jovens, de adolescentes, jovens cegos e com baixa visão. Vem adultos e jovens de todo o Brasil para Agorinha, das 5 regiões do Brasil, totalizando entre pessoas que vêm de fora e pessoas de São Paulo, cerca de 100 pessoas no CT Paralímpico. Pois bem, a Rádio NCB vai transmitir tudo, já começando pelo domingo à noite, quando teremos um evento cultural, né, com música, com cantores cegos e com baixa visão. E depois vem a segunda-feira, né, o domingo 30 de junho. Depois vem a segunda-feira, dia 1º de julho, logo desde de manhã cedinho, desde as 9 da manhã, já com a mesa inaugural, uma máquina de cartão de crédito e débito que será lançada e certificada pelo selo Soina, os debates da manhã, da tarde, a Assembleia Geral da UNCB à noite, isso no dia 1º. No dia 2, o bate-papo com os parceiros, né, que vão contar, os parceiros do evento Agorinha vão contar as suas histórias, o que eles vêm fazendo pela inclusão, e logo depois o debate em grupo, dos grupos das pessoas que participam do evento. Então não percam Rádio ONCB em plena cobertura do Encontro Nacional Agorinha. Sabe quem vai ser o mestre de cerimônias do Encontro Nacional Agorinha, Gustavo? Quem? Me conte. Ele está aqui, ele está com a gente aqui, Aguinaldo Borcati. Inclusive soube que preparou terno, gravata, nem precisa, ele já é elegante por si mesmo. Aguinaldo Borcati será o nosso elegantíssimo mestre de cerimônias do Encontro Nacional Agorinha, e você, Gustavo, estará com a gente na cobertura da terça-feira. Estarei, Marcos. Então a gente se encontra lá com muita informação sobre empregabilidade de pessoas cegas e com baixa visão, jovens cegos e com baixa visão. Eu ainda sou jovem, viu, Marcos? Eu me enquadro, então eu vou ficar bem esperto lá com as dicas do pessoal, viu? Você está na linha divisória já ali, entre o jovem e o adulto, né? Beleza, então agora, Aguinaldo, você deixe o seu recado para os nossos ouvintes, você que vai ser mestre de cerimônias desse evento. Então, te vejo lá também, mas deixe o seu recado final aí para os nossos telespectadores do De Olho na Inclusão. Claro, vou deixar o meu recado final no programa de hoje, depois vou correr para arrumar a mala, né? Para colocar a mala em ordem. Vai arrumar o terno, né? Vai arrumar Exatamente, para viajar. Acho que estou pensando em mandar o terno em separado, né? Para chegar lá direitinho, sem estar amarrotado. Mas quero convidar a todos também a nos acompanharem pela rádio ONCB diariamente, né? Em horários esparçados da programação, com o Momento Paralímpico, destacando os esportes praticados por pessoas com deficiência e destacando esse ano especialmente as movimentações, os preparativos para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. E sexta-feira que vem, de volta aqui no De Olho na Inclusão. Muito bem. Então fique ligado, fique ligada na Rádio ONCB. Baixe o aplicativo Rádio ONCB disponível para Android e iOS, né? Para você ter acesso a todas as informações, ou acesse oncb.org.br/rádio. Semana que vem tem mais aqui no De Olho na Inclusão. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.